Salve Maria! Aqui é o Católico News. Vamos contemplar mais um vídeo que o Padre Léo nos deixou e mergulhar nos seus ensinamentos e carisma. Fique comigo até o fim. E quanto paga de dízimo? Quanto que devia ser o dízimo de um católico? Errado. 10% é o dízimo do judeu. 10% é o dízimo do Antigo Testamento. O Evangelho diz que aquele que quer experimentar o reino, ele tem um preço a pagar. E qual é esse preço? E qual é esse preço? E qual é esse preço? O nosso dízimo tem que ser sempre. O nosso dízimo tem que ser sempre. O nosso dízimo. Mas nós não temos ainda essa capacidade de deixar tudo. E porque não deixamos, não descobrimos esse convite generoso do Senhor. Aliás, por que será que Jesus chamou como primeiros discípulos 4 pescadores? Por que não 4 marceneiros? Por que não, quem sabe, 4 comerciantes? 4 viajantes de comércio ambulantes? 4 colonos que cultivavam a terra? 4 plantadores, por exemplo? Ou vinhateiros, já que ele ia transformar a água em vinho, já que ele ia usar o vinho como símbolo do seu sangue depois, por que ele não chamou, quem sabe, 2 plantadores de uva, um plantador de trigo e um vinhateiro? Já estava tão fácil, tão completo. Por que será que ele não chamou um agricultor? Por que será que Jesus chamou? Será que é uma coincidência que Jesus chamou 4 pescadores? Não. O sentido é profundo. E é esse sentido que hoje também nós somos convidados a descobrir. Se você observar o marceneiro, tem o lugar certo dele trabalhar, tem a mesinha de trabalho. Uma boa mercenaria tem que ter tudo organizado, tem até desenhado na parede onde fica o serrote, tem o desenho do martelo, aqueles pregos tudo fincado assim, onde coloca o alicate, tudo que vai precisando, a plana, a prancha, a grosa, a lima, tudo organizadinho. O agricultor tem que ser organizado, o agricultor tem que levantar naquele horário, ele tem a época de plantar, ele tem que se conduzir conforme a época. Na chuva, antes preparar a terra, depois na chuva plantar a semente. Tem a época certa de colher. Se não colher exatamente no dia certo, ele perde a plantação. A vida de um agricultor é mais ou menos determinada. Ele tem o caminho onde ele vai para a roça. Tanto que você olha nas roças, na zona rural, na nossa região, e você vê os caminhos. Aquele caminho que Jesus falou em Mateus 13, que o semeador jogou a semente, caiu lá, mas era um terreno tão duro, porque todo dia... Sabe as palavras, sábio também é curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado, continuemos. Eles pisavam por ali, eles já tinham os caminhos pré-determinados. A vida do agricultor, a vida do marceneiro, a vida do fabricante de uva, do plantador, do fabricante de vinho, do plantador de uva, do fazedor de pão, do padeiro. Jesus poderia ter chamado o padeiro para ser seu seguidor, afinal de contas ele nasceu em Belém, a casa do pão. Ele ia dizer: eu sou o pão. Teria tanto sentido ele chamar um padeiro, um plantador de trigo, um plantador de uva. E por que ele chama 4 pescadores? Para nos mostrar, em primeiro lugar, que o discípulo de Jesus é aquele que tem que estar disposto a acolher cada dia o novo de Deus. O mar é Deus e o barco sou eu. O pescador é aquele que sai de manhã e não sabe quanto de peixe ele vai achar. Ele tem que jogar a rede. Mais do que isso, ele tem que fazer a rede e alinhavando essa rede. O pescador tem que ir bem de madrugada, tem que ir cedo, ele não pode perder tempo. Muitas e muitas vezes ele tem que dormir lá na beira do mar, ele tem que dormir lá no mar, ele tem que lançar a barca, ele não tem segurança nenhuma. O vento que sopra, porque naquela época não tinha barco motorizado, e o remo, é o trabalho, é não parar, é não cruzar os braços. Hoje ele consegue peixe aqui, amanhã lá na frente, outro dia no outro lado. O bom pescador tem que descobrir aonde está o cardume.
O bom pescador não se acomoda nunca. O bom pescador não tem a sua vida planejada. Ele tem que deixar-se conduzir pelo vento. Ele tem que ir atrás do cardume. Ele tem que descobrir aonde está o peixe. E essa tem que ser também a nossa vida, se queremos e se acreditamos nesse primeiro grande convite de Jesus, que nos diz: o reino de Deus se aproxima, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus sou eu. Porque se nós vemos, é essa a identificação que vai acontecer no Novo Testamento. Nos evangelhos, Jesus prega o reino e o reinado de Deus. Os apóstolos e as cartas de Paulo prega Jesus como reino. Jesus é o reino, nele se realiza esse reino de Deus. O reino de Deus está próximo, Jesus está próximo. Mas é preciso, para entender esse reino, converter-se. E o que é converter? É sair daquela direção e ir para essa. Ao evangelho do reino. É sair da monotonia. Todas essas outras profissões do tempo de Jesus, profissões honradas, como o pai dele e a dele mesmo, que era um carpinteiro, são profissões muito honradas, mas são profissões muito esquematizadas, como quando eu era torneiro mecânico em Itajubá e depois preparador de máquinas numa oficina. Meu serviço era sempre o mesmo. Levantava 4h30 da manhã, pegava a bicicleta, ia para a fábrica, ligava o torno, colocava o cano no torno e fazia. E todo dia era a mesma coisa. Ser pescador de homens, ser pescador significa descobrir aonde ir, aonde o Senhor nos impulsiona. Nem sempre iremos aonde nós desejamos. Ser pescador é estar atento ao Senhor, como em Lucas capítulo 5, esse mesmo encontro com Pedro é a partir de uma pescaria frustrada. Jesus chega para eles, Jesus era ainda um desconhecido, e pergunta como é que está a pescaria, e eles disseram: Senhor, trabalhamos a noite inteira e não conseguimos achar peixe algum. E Jesus indica: jogue a rede desse lado. E eles jogam e descobrem que tinha muito peixe. Esses meninos pescadores, senhores pescadores, jovens pescadores, tiveram a coragem de começar a pensar segundo os critérios do reino, converter-se ao reino. E esse é o primeiro passo. O primeiro passo do discipulado de Jesus é esse: é eu estar pronto a deixar tudo. Infelizmente a gente fica guardando algumas coisas para a gente mesmo. Curtir, compartilhar e se inscrever. Muito obrigado.